Eu sou Jéssica Cavalcante, psicopedagoga especializada em TEA. Hoje a nossa aula é sobre o tal PPR, o tão famoso PPR, afinal de contas, o que é o perfil psicoeducacional revisado. O PPR é um dos instrumentos que podem ser utilizados para medir o desenvolvimento de crianças com autismo. Esse instrumento avalia tanto atraso no desenvolvimento como comportamentos típicos do autismo, que oferece informações sobre 7 áreas na escala de desenvolvimento, entre elas imitação, percepção, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, integração olho-mão, desenvolvimento cognitivo e cognitivo verbal, além de uma medida global do desenvolvimento, ok? No terceiro slide, já trazemos atividades práticas, porque esse manual que vocês estão recebendo em formato de slide, ele se destine a quê? Aplicabilidade, né, das atividades, né, e a cotação, né? A gente já consegue fazer em cada lâmina a cotação de como foi o desempenho da criança nas habilidades que a gente consegue avaliar pelo PPR, certo? Vocês também estarão recebendo um material em PDF, que é justamente a folha de aplicação do protocolo, certo? E nessa folha de aplicação, vamos perceber que algumas atividades têm cores distintas, porque é de acordo com a faixa etária. É válido ressaltar que o PPR ele não pega a avaliação de todo o desenvolvimento humano, apenas o desenvolvimento infantil. Ao contrário do A2, que o A2, sim, ele avalia todo o desenvolvimento humano, ou seja, para os sujeitos de todas as idades. O PPR não, é apenas para crianças, certo? Então, é válido ressaltar isso. No terceiro slide, a gente começa com as atividades, né? Então, o desenrosca a tampa de um frasco e faz bolas de sabão. Então, tem toda a orientação, como é que a gente deve proceder com a criança. Por exemplo, demonstra a atividade da criança e chama a atenção dela, dá um exemplo de frase. Olha, como vamos fazer bolas de sabão? E assim você demonstra e vai avaliar se a criança consegue ou não realizar a seguinte atividade. Por exemplo, sucesso, abre o frasco sozinha. Emergente, ela tenta abrir o frasco, porém não consegue, mas ela compreende a gama de movimentos que ela deve fazer. Insucesso, ela simplesmente não realiza o movimento ou não obtém nenhum êxito, certo? Ou não tem interesse. É a atividade de bolas de sabão, novamente, né? Tem a orientação, seguida de cotação. No slide 5, a terceira atividade é sair com os olhos no movimento das bolas de sabão, que, mais uma vez, tem a cotação. E eu quero ressaltar que essa atividade, ela mesmo sendo autoexplicativa do que deve ser realizado, a gente vai observar muito mais o comportamento da criança mediante os estímulos do que qualquer outra coisa. É válido ressaltar que estamos observando habilidades que a criança já tem e não que elas ainda hão de desenvolver, certo? Então, a gente precisa avaliar o que ela já tem. Nesse caso, no slide 5, a atividade 3, a gente precisa observar como a criança se comporta mediante esse estímulo. Ou seja, ela faz contato visual, ela retém atenção, ela tem uma troca de atenção com você, ela compartilha essa ação, essa novidade que é observar uma bola de sabão ou não. Ela simplesmente não tem reação nenhuma ao estímulo. Precisamos avaliar isso, certo? No slide 6, mais uma atividade que é segue o movimento das bolas de lado em lado. O material é bolas e varetas ou qualquer outro objeto que a criança tem muito interesse. Por exemplo, apanhar uma bola grande ou então chutar uma bola, é um exemplo também de uma atividade. E aqui vai relatando um pouco mais, vai dando algumas dicas, certo? De como aplicar a seguinte atividade. No slide 7, examina o cubo tátil, né? São atividades simples que muitas vezes as pessoas no dia a dia, no senso comum, acabam realizando, porém não tem compreensão da sua devida importância, ok? Por exemplo, a cotação. Nesse da atividade do slide 7, que é a atividade 5, examine os cubos táteis, a cotação é diferente, né? Pode perceber que é apropriado, que a criança reage adequadamente aos cubos, empilha, toca, olha para eles, coloca eles empilhados, né? Faz comentário acerca deles, descreve sobre os cubos, moderado, revela interesse em algo
relacionado à atividade, porém, né, não demonstra, não consegue proceder de modo como a gente orientou, certo? E severo simplesmente não reage bem ao estímulo, ok? O 8 de um slide, né, o oitavo slide, traz a atividade 6, que é a manipulação do caleidoscópio. Vou dar um exemplo a vocês. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em compreender em relação a como adaptar alguns recursos que a gente nem sempre tem acesso. Vou dar um exemplo. Nem todo lugar você vai encontrar um caleidoscópio. Então, como é que a gente faz? Procura algum objeto que a criança consiga direcionar a visão, né, o controle ocular de uma vista e outro objeto que ela possa girar. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui na clínica um brinquedo que ele imita uma câmera. Então, eu peço que a criança, né, a criança querendo ou não, ela precisa mirar só com o olho, certo? Então, esse controle visual acaba fazendo também, às vezes, né, do caleidoscópio. E quanto a girar o objeto, eu posso utilizar um carrinho, então você pode adaptar. Não tem a câmera? Faz um rolo, né, em formato cilíndrico, de papel, enfim, para também ter, como se fosse uma luneta, né? Ter também esse efeito desse controle ocular. E aí, para a parte de girar, pode pegar assim um ou outro objeto, um carrinho ou algo que tenha a mesma funcionalidade, né? Que sirva para girar, certo? E aí o material caleidoscópio, se você tiver, é ótimo. Se não, tem como adaptar, isso é ok. E a administração mostra a criança como olhar pelo caleidoscópio, rodando o cilindro inferior, estender o caleidoscópio à criança e pedir-lhe para utilizar com a ajuda de gestos, certo? Olhar e rodar. E aí a gente está trabalhando aí o controle visual, a imitação, a atenção. E em relação à cotação, se subdividir sucesso emergente em sucesso. Vou dar um exemplo de sugestão para substituir caleidoscópio, a câmera de brinquedo ou carrinhos. E aí, com essa atividade, a gente consegue avaliar se a criança tem uma dominância ocular, né? Se a gente tem ou não, a gente consegue perceber isso. E é uma atividade que a gente percebe exatamente isso, certo? No slide 10, toca a campainha 2 vezes, né? Uma campainha de mola ou qualquer outra campainha que você tenha. E aí a gente vai, os slides traz a orientação de como proceder, por exemplo. Agora olha o que eu vou fazer, é tua vez, faz igual, faça você. E nesse aspecto a gente trabalhando a habilidade de imitação e imitação motora, além da atenção, certo? E a cotação se subdivide em sucesso emergente e insucesso. No slide 11, atividade nova, enterrar o dedo da massinha, certo? O barro. E aí a gente tem como avaliar as habilidades de motricidade fina e também como é que a criança reage mediante a diferentes texturas. Se ela tem nojo, se não tem, se ela tem uma hipersensibilidade. Novamente, na atividade 10 do slide 12, fala sobre pegar uma vareta, um pauzinho e enterrar na massinha. E como é que a criança se comporta mediante isso, certo? O slide 13 faz uma salsicha com a massinha, né? A gente vai avaliar como é que a criança se comporta. No 14, faz uma tigela com a massinha. Mais uma vez, a gente vai perceber como a criança se comporta. No 13º, a questão do manipulação de um fantoche, né? A gente pode trabalhar aspectos de linguagem, de imitação, atenção, compartilhamento de atenção, vínculos afetivos. E no slide 15, fala como a gente deve proceder em relação à aplicação da atividade, certo? No 16, a criança consegue imitações de animais, como é que ela manipula esses objetos, ok? No 17, ações com objetos, né? Então, tem vários objetos, por exemplo, fantoches de gatinho, cão, outros objetos diferentes, por colher, copo, escova de dentes, para ver se a criança percebe a funcionalidade desses objetos e se imita, né? A utilização de alguns desses objetos. Por exemplo, se ela pega a colher, leva a boca, o copo, a escova de dente, enfim.
Vamos avaliar diversas habilidades, a funcionalidade, né, compreensão dela acerca disso, como ela se projeta em relação a essas rotinas sociais, imitação, atenção, não só as habilidades do desenvolvimento, mas outras que estão correlacionadas também, certo? O slide 18 aponta com o dedo partes do corpo do fantoche, que a gente percebe também o reconhecimento acerca das partes do corpo do animal, né? Como é que ela percebe o outro. E também a gente pode pedir para a criança apontar partes do próprio corpo, né? Ela diferenciar o seu corpo com o corpo do objeto que está à sua frente, né? Que até mesmo a atividade 17 do slide 19, que justamente ela é sobre isso, né? Que é para a criança apontar com o dedo as partes do seu próprio corpo, né? A gente trabalha aí todo um reconhecimento corporal, uma consciência corporal, uma construção de identidade, além de muitas outras habilidades acerca do desenvolvimento infantil, certo? Os advintos, interação lúdica com os fantoches, né? Como é que a criança se comporta? Ela cria uma história, ela interage, ela cria diálogos. A gente consegue aí avaliar, por exemplo, a criação, né? O pensamento, a criatividade, a linguagem, a imitação, como é que ela se comporta mediante essas interações sociais. 21 se completa um puzzle, né? De encaixe de três figuras geométricas, né? Aqueles brinquedos que é para encaixar figuras geométricas, os brinquedos de encaixe, né? E aí a gente pode utilizar até mesmo o próprio Lego, que tem várias figuras geométricas, ou criar esses brinquedos com materiais em casa mesmo. E aí a gente vai perceber no comportamento da criança se ela sabe diferenciar as figuras geométricas, as cores, se ela encaixa de acordo com suas formas, certo? Também avalia a habilidade de atenção e além dos aspectos cognitivos, certo? Na atividade 20, do slide 22, se ela insere as formas geométricas dentro das cavidades dos espaços correspondentes. Na 21, se ela nomeia as três formas geométricas, certo? No 22, se ela identifica as três formas geométricas de maneira receptiva. O que é isso? Quando a gente pergunta à criança se ela dá uma devolutiva para a gente. Por exemplo, dar-me o círculo, me mostra o quadrado, onde está o retângulo. E aí a gente vai trabalhando esse reconhecimento. A 23 ela completa com encaixes de 4 objetos, né? Se ela consegue encaixar 4 peças, né? A gente já faz aí um brinquedo de encaixe um pouco mais complexo, já tem mais uma peça. Então é sempre bom também a gente ter essa compreensão que os brinquedos, recursos, eles também acabam exigindo um pouco mais das crianças, certo? Na 24, cruza a linha média do corpo para obter as peças. Então, significa o quê? Você vai colocar as peças um pouco mais afastadas da criança para que ela se esforce para pegar essas peças, né? Que estratégia ela vai utilizar para pegar tais peças? E aí você vai observar como é que está o comportamento da criança e fazer a cotação, né? Insucesso emergente ou insucesso. Slide 27, atividade 25 e 26 traz a questão se ela completa o jogo com três peças de tamanhos diferentes, né? A gente vai avaliar como é que ela age em relação a tamanhos diferentes das peças, né? E aí segue a cotação e algumas descrições. Na atividade 27, se ela nomeia a diferença entre grande e pequeno, certo? Na 28, identificar as noções de grande e pequeno de forma receptiva. Por exemplo, me dá o pequeno, me dá o grande. Receptiva, gente, é sempre o quê? Comandos que nós damos, certo? Então, são ordens, digamos assim, que a gente dá à criança e ela recebe e nos dá uma devolutiva. Sempre isso, receptiva, certo? A 29 e a 30, atividade 29 e 30, se ela completa um puzzle de 4 peças interligadas, certo? E aí a 31 com 6 peças, aumentamos a quantidade de peças. A 32, associa cubos coloridos com discos da mesma cor.
A 33 nomeia cores, as 5 cores, a 34 ela identifica as 5 cores de forma receptiva, ou seja, vamos dar ordens à criança, pedir para ela dar o vermelho, dar outras cores, certo? Ela tocar, ela mostrar, perguntar onde está, ver se a criança tem um compartilhamento, se ela aponta, como é que ela vai se comportar em relação a isso, certo? Se ela identifica as cores, como é que tá as habilidades dela. E não é dar ordens, né? Digamos que é dar reforços e estímulos, mas uma linguagem bem direta significaria isso. O som do chocalho ou da matraca, né? A gente vai dar estímulos sonoros. É a atividade 35 e 36. A atividade 37 é perceber se a criança tem um bom desenvolvimento motor, se ela anda sozinha, se ela sabe, se ela consegue se equilibrar ou se ela precisa de ajuda. Então perceba que o que? O PPR, ele pega desde as idades iniciais mesmo, até mesmo os bebês, né? Ele pega as primeiras idades até outras idades do desenvolvimento infantil. É só para crianças, nunca esqueçam isso. A atividade 38, se a criança bate palmas. A 39, se ela se segura de pé, apoiada em uma só perna. Como é que ela vai se comportar mediante esse estímulo? Quantos segundos ela consegue, certo? A 40, se ela salta com os pés juntos. A 41, se ela imita movimentos de motricidade global. O que é isso? A gente vai captar a atenção da criança. Olha o que eu vou fazer. E aí a gente vai dar um estímulo, por exemplo, levantar um braço, tocar o nariz. Seria isso, certo? A 42, toca com o polegar nos outros dedos da mesma mão. Ou seja, consegue ordenar a mão, né? Põe a mão por ordem, certo? Tem uma descrição de como proceder mediante essa atividade. A 43, se ela pega uma bola, né? Se ela, quando você pede para ela pegar uma bola, se ela pega essa bola e joga até você, como é que ela se comporta? Ela chuta, ou ela brinca, ou ela não lhe dá atenção, ela ignora, certo? Se ela compreende a ordem. Compreensão de ordem é muito importante. Eu estou com um paciente, ele tem 1 ano e 4 meses. Ele chegou aqui na clínica, ele simplesmente ficava no mundo dele. Hoje está interagindo muito bem com a mãe e seguindo ordens. A gente solicita, dá os comandos, ele faz exatamente tudo que solicita. Ele já está comendo sozinho, utilizando muito bem garfo, colher, faca. Apenas 1 ano e 4 meses, praticamente um bebê. A 44, se ela tira a bola, né? Se ela joga a bola, se ela chuta. A 45, eu geralmente boto a 44 e 45 integradas, certo? A 45, se ela chuta a bola, certo? A 46, apresenta dominância em que lado do pé? Esquerdo, direito? Vocês vão observar isso quando a criança chutar, quando a criança jogar a bola para você, é tirar a bola para você, certo? 47, você vai observar se a criança segura a bola. Se ela ou ela joga ou ela deixa cair. Como é que ela procede com isso, certo? Ela começa a andar com a bola, mas deixa cair. Observe o comportamento da criança com o estímulo desse brinquedo. Ou seja, quando a criança brinca, pedir a ela para trazer até nós a bola, certo? E aí você vai simplesmente ver se ela vai deixar cair ou não. Ela vai trazer até você. A 48, empurra a bola. Você tá no chão, encoraja a criança a jogar a bola para você, né? Empurrar a bola, fazer a bola rolar até sua duração. Certo? Isso é bem importante, porque avalia uma série de aspectos de atenção, compartilhamento, a própria motricidade fina, global, atenção, como já citei anteriormente, as relações, as construções de vínculo. Essa atividade, até mesmo para a gente passar uma orientação parental, era incrível para os pais fazerem em casa, porque fortalece muito o vínculo, além do contato social. E nessa atividade, a gente também pode pedir para os pais darem estímulos, né? De contatos, por exemplo, o riso social é muito importante durante essa atividade, o reforçamento positivo por afeto, deu certo a atividade, deu um estímulo correto, a criança respondeu bem,
dar um afeto à criança, um elogio, um abraço. É bem importante também essas atividades a gente conseguir adaptar para casa, né? Por exemplo, percebeu que na avaliação que a criança não faz essa atividade, marca ela para você tanto trabalhar em consultório, né, em clínica ou em escola, creche, quanto também passar orientação parental por lá. É bem importante, botar um protocolozinho naturalístico por lá também. É bem importante com base nessas habilidades que a gente está observando aqui. O PPR, você pode perceber comparado a dos dois, assim, ele é muito prático, né? Ele é mais simples, as atividades. As atividades a dos dois, elas são muito mais elaboradas, muito mais complexas, exige um jogo muito grande de palavras. Os recursos também acabam também sendo mais elaborados até, mas o PR ele não deixa sua importância, né? Ele para o desenvolvimento infantil, para a intervenção precoce, ele é essencial, sabe? Tanto é que muitos programas para o desenvolvimento de habilidades, eles pedem para aplicar o PPR anteriormente de iniciar o programa, né? Porque ele que vai direcionar que habilidades precisam ser avaliadas e desenvolvidas, certo? A atividade 49 sobe as escadas, alternando os pés, né? Essa alternância desses estímulos corporais. Observar como é que a criança vai se comportar. E aí você pode também pedir para os pais observarem em casa, né? Porque a criança na clínica, na escola, ela tem um comportamento. Ela em casa é outra criança, certo? A 50, essa criança senta na cadeira. Gente, quero que vocês prestem atenção nesse slide. Eu sei que só tem a cotação, mas entendo o que eu vou dizer. Quando a criança ela não senta na cadeira, a gente percebe o quê? Dificuldade em tônus muscular, dificuldade em controlar os estímulos corporais, dificuldade na atenção, porque sentar, ficar parado, esperar, existe a habilidade de sentar, a habilidade da atenção, imitação também, porque eu para sentar eu preciso imitar o comportamento do adulto, né? Eu preciso ver um adulto sentado e imitar isso. Então, existe todo um preparo físico, um preparo orgânico, que é uma habilidade que exige muito da atenção, de um controle corporal, da habilidade de esperar também. Tem habilidades aí correlacionadas, certo? E aí, quando a criança não consegue isso, indica o quê? Ou a criança realmente ela é muito precoce, muito nova e não está pronta ainda em relação às habilidades para conseguir tal ação, ou até tem idade, mas ainda não consegue, justamente por isso, por ser um fator de risco, né? É um indicador forte de risco para um TEA. Mas não significa dizer que não é porque ela não conseguiu sentar, esperar e reter a atenção que ela tem TEA, né? A gente sabe que existem muitos outros fatores associados, porém, é sim um indicador de risco que está aí. Insucesso, cotação insucesso. Não tenta ou não consegue sentar-se, certo? O insucesso se remete a não ter tentativa, ou não responder bem ao estímulo, ou simplesmente não conseguir. Queria que vocês avaliem isso. O BPR, ele compreende o insucesso como a criança que também não tenta, não se esforça para tentar, ou simplesmente não volta a sua atenção para isso. Ela não responde ao estímulo, ela simplesmente ignora o estímulo que você está dando a ela. A 51 desloca-se em cima de algum objeto de 4 rodas. E aí, assim, ele sugere o skate. Mas aí você pode adaptar para muitos outros objetos, né? Carros, enfim, alguns objetos de 4 rodas. Você pode pegar um carro maior, um carro de brinquedo maior. Não que a criança precise estar dentro, né? Mas os carrinhos de brinquedos maiores. E pedir para a criança empurrar esse carrinho com as mãos, ela mover esse carrinho com as mãos. A gente não vai pedir para crianças ficar em pé em cima, porque simplesmente ela pode cair, se machucar, e a gente não quer causar nenhum acidente. Mas isso, querendo ou não, trabalha na criança um certo equilíbrio, um certo esforço. E o skate é muito bom porque a gente percebe aí, por exemplo, o equilíbrio corporal. A criança consegue se equilibrar, ela consegue se mover, como é que ela sabe? Então você tem como trabalhar tanto a criança em cima do objeto, se for um skate, como a criança movendo o objeto. E a cotação diz o seguinte: é capaz de empurrar o objeto com as pernas, movendo-se pela sala, a sala de terapia ou a sala de casa, enfim. Mas, gente,
Tenta deslocar-se sem sucesso, mexe as pernas, mas não consegue mover o objeto. Insucesso, recusa sentar no objeto ou sentar-se, mas não movimentá-lo, né? Então, a criança pode muito bem nem sequer sentar em cima do objeto, se for um skate, certo? Você também pode utilizar patins, né? Um patinete, enfim, objetos que exigem um certo equilíbrio da criança, né? Carros para a criança empurrar o carrinho com as mãos, se deslocando. Um skate, o patins, o patinete, enfim. Esses objetos de 2 a 4 rodas, né? Eles solicitam 4 rodas, né? Patins nem sempre tem 4 rodas, mas tem a mesma funcionalidade, certo? 52, jogos sociais, a antiga e clássica brincadeira do achou, né? Só que aí é muito importante a gente observar como a criança participa desse momento, se ela encontra objetos, se ela faz contato visual com você, contato social, se tem um risco social, ou se ela simplesmente lhe ignora. A 53 encontra objeto escondido, né? Dando sequência à mesma atividade. A 54 é a atividade em relação ao espelho, né? Como é que a criança reage à sua própria imagem de frente ao espelho. A 55, como é que ela reage ao contato físico, né? Como é que ela reage ao toque, ao abraço, como é que ela se comporta, né? Ela reage de modo apropriado ao contato físico, tanto é que a cotação é apropriado, moderado ou severo, né? Ela mostra um prazer com essa interação, ou simplesmente ela reage de um modo um pouco desadequado, mas as reações não são tão intensas, né? Se for comparado com o severo. Ou ela reage desadequadamente ao contato físico, por exemplo, grita, chora, faz birra, foge, demonstra medo, ou então simplesmente ela é passiva, não demonstra nada, ela ignora totalmente. Como é que ela reage às cócegas? Mesma sequência de atividade. A atividade 57 e 58 é como é que ela se comporta, como é que ela reage ao som do apito. A 59, como é que ela responde aos gestos vem cá, vem, ela simplesmente ignora, certo? E aí, nesse caso, a gente pode utilizar objetos para dar estímulos a ela. Pega um objeto preferido que a criança gosta e aí pede para ela vir. Vamos ver se fosse positivo, ela, até com isso, se ela ignora, se ela vem. Depois você tira o reforço e trabalha com ela a habilidade do vem cá, sem reforços, certo? Sem reforços positivos, materiais, estruturados, que seriam comida, objetos e cuidado, gente. Se eu for ofertar comida, cuidado, porque é algo bem sério, tem que ter bastante cuidado. Mesmo que a gente utilize a comida preferida da criança, aí assim, a gente tem que ter alguns critérios, né, alguns de seleção desses reforços, certo? Não pode ser qualquer reforço, não pode ser qualquer comida. Por exemplo, doces e outras comidas assim do tipo é muito perigoso porque a gente acaba desenvolvendo na criança comportamentos alimentares que não são saudáveis, certo? 60, atividade 60, slide 58. A criança bebe pelo copo, ela consegue beber no copo, como é que ela se comporta, Maria Thaís? A 61, pede ajuda, certo? Por exemplo, coloca um brinquedo longe, ou então coloca um brinquedo grande para colocar dentro de um recipiente pequeno, e aí vamos ver se a criança vai conseguir colocar. E é óbvio que ela não vai conseguir porque é um objeto maior, um recipiente menor, não consegue, né? E aí a gente vai avaliar se ela quer ou não ajuda, se ela só solicita ajuda. E aí você vai trabalhar esses comandos com ela, certo? Como é que a criança reage a um brinquedo? Dá uma novidade para a criança e vê a reação dela, avalie a reação dela. O enfiar contas, gente. Pega um barbante, um nylon, corda e pede para ela enfiar continhas desse barbante, né? Ela vai conseguir, não vai? Ela vai compreender a funcionalidade? Ela vai imitar a sua ação? Ela não vai? Ela vai ter atenção? Ou simplesmente ela não vai agir? Novamente, a mesma atividade, só que dessa vez com 2 contas. Mesma atividade, com 6 contas. Slide 64, atividade 66. Ela enfia contas no haste, ou seja, ela enfia as contas no barbante, certo? Então, você pode utilizar várias contas e observar o comportamento da criança.
67. Usa as duas mãos complementarmente, ou seja, material, contas, cordel, papel, tesoura, marcadores. Observar a criança nas tarefas de enfiar contas, se ela corta o papel, se ela colore o papel. Enfim, como é que ela coordena essa mão? Ela sabe que ela consegue cortar, ela não consegue cortar. Como é que ela utiliza a mão dela, né? Ela simplesmente é passiva durante a atividade ou não? Ela tem um bom desempenho. 68, transfere os objetos de uma mão para a outra, né? Se ela tem essa dominância. 69, como te chamas, né? Como ela responde ao nome dela. 70, ela sabe a diferença de ser um menino ou uma menina? Ela sabe diferenciar os gêneros? Ela compreende acerca da própria identidade? 71, faz garatujas, aqueles rabiscos que as crianças fazem nas suas idades iniciais. Ela faz de modo espontâneo ou só faz com estímulo de você dar estímulo verbal ou estímulo físico? Que estímulo físico é simplesmente pegar na mão da criança e mostrar ela como deve fazer. A 72 apresenta a dominância da mão, né? Que dominância ela tem na mão? Direita, esquerda, ela tem um tônus bom ou simplesmente ela não tem? Quando ela está fazendo as garatujas, ela simplesmente troca de uma mão para outra, ela tem a preferência por algum dos lados, ou uma das mãos. A atividade da 73 a 77 é a cópia de linhas de formas, né? Então aqui a gente vai, por exemplo, observar como é que ela copia as linhas, né? Se ela copia linha vertical, se não copia, se copia um círculo, um quadrado, um triângulo, um losango. Na atividade 78, ela tem um material, né? Ela fala do material que é o coelho, que é o material que tá no PDF, que eu vou mandar para vocês, que vocês estão recebendo, na verdade. E aí pede para pintar dentro da unha do coelho, né? E aí é o quê? A criança pinta a cauda, a orelha, as partes do coelho, dentro das linhas, certo? Ela pede para pintar dentro das linhas, certo? A 79 passa com marcador sobre as formas. Por exemplo, indicar a criança que ela deve pintar por cima dos traços do círculo, do quadrado, do triângulo, do losango. E avaliar como é que ela faz. Ela conhece bem essas formas, se ela não conhece. Se ela passa o dedo por cima, não passa, passa o lápis, como é que ela se comporta. A 80, emparelhar corretamente as letras do alfabeto, certo? A 81, nomear as letras. A 82, identifica as letras de forma receptiva, o que é? Eu dou comandos verbais da letra S, da letra A, como é que ela se comporta mediante aí, se ela compreende o que eu estou solicitando, se ela me dá devolutiva, ela me dá essas letras. A 83, se ela copia letras, né? Ela tem que copiar 7 letras, certo? A escolha das letras fica a critério de vocês. A 84, se ela desenha um homem, se ela sabe que é um homem, se ela consegue desenhar. A 85, se ela escreve o próprio nome. Então percebam, minha gente, que as atividades ela tem uma cadeia de transição, né? Ela começa com bem fácil e ela já vai tendo um nível de dificuldade, certo? Por exemplo, você já escreve o próprio nome. Por isso que as atividades no protocolo, que está em PDF, elas são descritas por cores. Porque você não vai chegar para um bebê de 1 ano e 5 meses, que eu considero como um bebê, e vai dizer, olha, escreve aqui teu nome. Não vai conseguir, né? Não está pronto ainda para essa habilidade. Entendo sempre isso, que a criança que não desenvolveu aquela habilidade ainda, não é porque ela não consegue, é porque muitas vezes fatores orgânicos, tanto físico quanto cognitivo, ainda não estão maturados o suficiente para desenvolver certas habilidades. Então, por isso que vocês têm que avaliar da seguinte forma. A criança, ela só vai demonstrar para você habilidades que ela já tem adquirido. E você tem que avaliar o comportamento da criança acerca das habilidades que ela já tem, certo? E não das que ela ainda vão desenvolver, porque as que elas vão desenvolver
vão ser responsabilidade do programa de desenvolvimento de habilidades que vocês vão criar. Ou vão criar, ou vão aprender, certo? Eu criei um específico aqui na clínica, e que logo logo vai sair um curso sobre isso, né? O programa de habilidades, que assim, tem trazido resultados incríveis. Estou com um caso que a gente conseguiu resultados muito rápidos em apenas um mês, com terapias intensivas, certo? Vai ser um programa de habilidades, de desenvolvimento de habilidades, por meio da terapia comportamental intensiva, certo? O slide 86, aliás, 84, atividade 86, ela corta o papel com tesoura. Atividade 87 e 88 se identifica pelo tato objetos dentro de um saco, né? 89, se ela completa a figura de um rapaz juntando as peças de feltro. Então, se a criança vai conseguir completar esse desenho. Se não tem feltro, gente, usa papel mesmo, certo? Não tem problema. E aí você separa olho, nariz, boca, cabelo, pede para a criança montar. A 90, avaliar se a criança brinca sozinha, como é que ela se comporta, se ela percebe a funcionalidade desses brinquedos, se ela cria diálogo, medições, como é o comportamento dela. A 91, se ela tem uma interação social, se ela inicia uma interação social quando ela está brincando. A 92, se ela reage à voz do examinador ou ela simplesmente ignora. A 93, se ela empilha cubos. A 94, põe os cubos dentro de uma caixa, ela guarda esses cubos, ela simplesmente não faz nada disso. A 95, se ela conta os cubos, né? Por exemplo, você pode colocar 2 cubos ou 7 cubos e pedir para ela contar. Novamente, 96, se ela der de 2 a 6 cubos, né? Você pode dar cubos da mesma cor e pedir para ela falar sobre as cores, contar os cubos, dar os cubos a você. Tem o quê? Uma característica de lápis, objeto, da cor azul, certo? A 98 classifica 2 tipos de objetos. Por exemplo, pega objetos e dá descrições acerca dele, certo? Pega uma escova, ela descreve a cor da escova, o formato, a textura, a funcionalidade. Também tem isso. E aí a gente também tem que ver se ela guarda esses objetos, né? Se ela guardou os objetos dentro de uma caixa, se ela guardou todos, se ela não guardou, certo? Então você pode explorar nessa mesma atividade não só isso de guardar objetos, mas também as características dos mesmos, as texturas, as cores, as formas. 98. Se ela mete um cubo dentro de um recipiente, ela guarda ou simplesmente ela não consegue. 101. Se ela repete uma série de 2 ou 3 dígitos, por exemplo, chamar a atenção da criança e dizer, eu vou dizer uns números. Ouve bem, quando acabar, você vai repetir o que eu disse. E você vai dizer os números a ela, esperar que ela repita, né? Trabalhar em uma série de habilidades cognitivas, além de atenção. Atividade 102 e 103, repete mais uma vez a série de números, de 4 a 5 números, certo? A 104, se ela conta em voz alta. A 105, se ela nomeia os números. A 106, se ela resolve mentalmente problemas de atenção e de subtração apresentados na segunda pessoa. Por exemplo, se você tiver uma bola e eu tiver mais 2 bolas, ou se eu te der mais 2 bolas, quantas bolas você fica ao total? Outro exemplo, se você tiver 2 escudos e se eu te der mais 4 escudos, com quanto você fica no total? Certo? São as continhas básicas. E você tem isso, estou lhe dando isso. E aí, quanto você tem em total? A 107, resolve mentalmente problemas de adição e subtração apresentados na terceira pessoa. Por exemplo, Luiz tinha 5 bolas e deu 2. Com quantas bolas Luiz ficou? Ela não sabe nem quem é Luiz, né? Ela tem que imaginar quem é Luiz, enfim, criar toda uma situação abstrata. Porque muitas vezes a criança com autismo, ela tem dificuldade nesse processo, né? E a Caixa de traz muitos recursos estruturados. A 108 encontra
o bombom debaixo do copo, né? A gente vai esconder bombons e vai pedir para ela encontrar qual copo tá aquele bombom, né? E vai perguntar a ela. E aí vamos ver. Então, tenho 3 copos e um bombom. Esconder um bombom, inverter a ordem das posições dos copos. Vamos ver se ela vai conseguir. 109, se ela usa os dedos em forma de pinça, né? Essa parte motricidade é fina. 110, explica por mímica o uso de 5 objetos. Então, tenho 5 cartões, né, com funções. Por exemplo, um apito, bola, chave, serra, são objetos. E aí, você pede para a criança lhe explicar ou fazer uma mímica do que são esses objetos, né? Que som eles fazem. 101, 112, o som da sineta. E quando a criança estiver envolvida em outra atividade, esconder a sineta, o sino, enfim, algo que faça algum barulho. Em seguida, tocá-la fortemente e observar a reação da criança. Gente, não tem sineta? Adapta. Bota um chocalho, um pandeiro, qualquer coisa que faça barulho, certo? Nem que seja você fazendo barulho para a criança ter uma reação, certo? E no slide 108, na atividade 113, se alimenta imita com objetos sonoros, né? Ela imita o som desses objetos, por exemplo. Que som cada um desses objetos fazem, né? Você vai selecionar 3 objetos e vai pedir para a criança imitar os sons, certo? 114, classifica os cartões por cor ou forma. 12 cartões de categorias diferentes, certo? Losangos, círculos, quadrados, triângulos e cores distintas, né? 3 cores distintas, verdes, vermelhos e roxos são um exemplo. E vai pedir para a criança classificá-los quanto à forma e cor. 115, associa objetos às suas imagens. Então, vamos lá. Pegou uma imagem de uma bola. Pega uma bola e pede para a criança fazer a associação. Se ela nomeia os objetos, né? Atividade 116, 117. Se ela dá os objetos que você solicita. 118, demonstra a função desses objetos, né? Se ela sabe que a escova de cabelo é para escovar o cabelo, a escova de dente é para escovar o dente. Se ela liga a luz, né? Você vai pedir para a criança ligar um interruptor, né? É um exemplo. 120, se ela se interessa pelo livro de imagens, você vai pegar um livro, folhear com a criança e ver o interesse dela em relação a isso. Algumas crianças com autismo têm tanta hipersensibilidade que só em tocar numa textura de papel se torna um momento angustiante para elas. E aí a gente percebe essa questão de sensibilidade, se ela sabe passar as folhas, se ela compreende a funcionalidade do objeto. 121. Identifica receptivamente as imagens, coloca o livro em frente à criança, abre na primeira página, chamando sua atenção lentamente e pedir para ela colocar o dedo nas imagens. Por exemplo, cadê o coelho? Cadê o pato? E aí a criança, é um exemplo, né? Se for um livro que tenha coelhos e patos, a criança vai apontando ali, identificando, certo? 122, se ela nomeia imagens. 123, se ela repete sons. 124, se ela repete palavras, né, que você está dando os estímulos. 125, se ela repete frases curtas, mas é curtas mesmo, gente, frases assim, com 2 palavras só. Se ela repete frases simples, né, por exemplo, se ela repete algo que você fala, vamos supor um exemplo, vamos brincar de bola. Se ela repete isso, você dando um estímulo, pedindo para ela repetir, como é que ela vai fazer? Vai repetir, vai ignorar ou não? Ela repete frases mais complexas, aquelas frases maiores, com palavras mais que ela não usa habitualmente. Ela obedece instruções verbais, né, que você vai dar algumas instruções. E no slide tem exemplo de instruções a serem dadas. Ela reage à imitação das suas próprias ações. Então, vamos supor, eu quero trabalhar com a alimentação, então eu vou dar tchau para ela. Ela vai me dar tchau de volta? Ela vai dar uma devolutiva para mim ou não? Ela vai me ignorar?
130, ela reage bem à imitação dos seus próprios sons, né? Aqui a gente trabalha com estímulos sonoros, né? Eu vou fazer alguns estímulos sonoros e pedir para a criança imitar e a gente vai avaliar isso nela. Ela obedece a ordem simples. Ordem simples que eu digo, por exemplo, coisas do dia a dia. Por exemplo, pega um copo, coisas básicas. 132. Utiliza frases de 2 palavras. Por exemplo, tu queres com suco, tu não queres, tu queres comer, tu não queres. 133. Utiliza uma frase de 4 ou 5 palavras, né? Ela já constrói frases mais complexas. Sabe utilizar o plural ou não sabe? Utiliza pronomes, certo? Então a gente percebe aqui a questão de pronomes. Por exemplo, quem bebeu o suco? Se ela responder eu bebi o suco, ela já consegue identificar. 136. Lê palavras curtas. 137. Lê uma frase curta. 138. Lê com poucos erros ou tem muita dificuldade. 139. Compreende aquilo que lê. 140. Lê e executa ordens escritas. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Compreende agora, porque o nome é perfil psicoeducacional, porque ele traz não só habilidades em relação à cognição, em relação ao desenvolvimento psicológico da criança também, o desenvolvimento neuropsicológico, como ela se comporta, como ela recebe toda essa gama de estímulos, mas também porque ele traz aspectos de aprendizagem, aprendizagem de habilidades, contexto de aprendizagem educacional. Perceba que pede para identificar formas, números, letras, e tudo isso é conteúdo educacional, né? Institucional até. Inclusive institucional, que a gente sabe que o papel da escola é esse, né? Passar uma série de conteúdos para essas crianças. E aí a gente, no mesmo perfil, a gente consegue avaliar tanto o aspecto educacional quanto do desenvolvimento das habilidades. Por isso que é um instrumento tão bom, porque você não avalia só a questão de habilidades que a criança tem. Você consegue avaliar habilidades pré-acadêmicas, né, com crianças que não estão inseridas em contexto de escolarização e também crianças que já estão em contexto de escolarização, certo? No slide 187, atividade 141, antecipação de rotina, certo? Se ela compreende a rotina que ela está inserida, ou se a gente precisa estar antecipando rotinas para elas, é um exemplo. E já o que é isso? Vamos lá. Eu vou botar o almoço para a criança, então eu falo à criança que eu vou colocar, ou então vamos almoçar, e a criança se levanta e vai almoçar, ou simplesmente ela ignora esses comandos, certo? 142 diz adeus com a mão, né? O famoso tchau. 143 tem uma reação ao beliscão. Gente, é o seguinte. O PPR orienta a beliscar a criança para avaliar a reação. Mas podemos substituir isso por apenas tocar na criança levemente e observar se ela retorna sua atenção para você ao ser tocada. Então, não precisa beliscar ninguém. Beliscar ao ponto de sentir dor. Toca nela e vê se ela reage bem ao toque, certo? Na verdade, o PPR quer que a gente também avalie a reação da criança à dor. Mas a gente não precisa ir tão a fundo nesse sentido, né? Sabemos que todo mundo, querendo ou não, tem uma reação quando a questão é sentir dor. Então a gente pode adaptar isso, em reação ao beliscão, a gente pode fazer uma reação ao toque, certo? Tocou levemente, passou a mão na criança de modo leve, vamos observar como é que ela reage. Ela vai olhar para você, não vai, ela vai tocar em você, vamos observar isso, certo? Tem crianças que não permitem sequer serem tocadas, de tamanha hipersensibilidade. Além também da dificuldade no contato social, certo? Atividade 144, exploração do ambiente da administração do teste. Ou seja, chegou na sala, na clínica, na escola, como é? A criança passeia pelo ambiente, explora o ambiente ou simplesmente ignora, certo?
E aqui tem a cotação falando exatamente sobre isso. 145, o modo de examinar os materiais do teste, ela mexe nos materiais, ela olha ou ela ignora. O contato ocular, né, que a gente já falou tanto, começa com contato ocular. 147, sensibilidade visual, observar se a criança tem um interesse pouco habitual por estímulos visuais ou se ela ama esses estímulos, né? Ou se ela também evita, certo? A gente avalia aqui também questões de sensibilidade. E aí a gente pode trabalhar com luzes, objetos coloridos, objetos em tons neon, enfim. Dá para utilizar diversas formas. 148, sensibilidade auditiva, né? A questão se a criança evidencia uma sensibilidade auditiva normal, ou se ela se distrai facilmente com ruído, se ela ignora esses estímulos auditivos. 149, se ela tem interesse pelas texturas. 150, se ela tem interesse gustativo, né? Em relação à comida. A criança vai saborear a comida, vai levar até a boca, vai lamber ou vai simplesmente ignorar. 151, interesse olfativo, né? Questão dos cheiros. Afetividade, né? A gente vai observar aqui uma série de comportamentos em relação a isso. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. O afeto é apropriado durante a maior parte do tempo da sessão ou simplesmente a criança não ignora, né? E a gente vai observar qual é a qualidade das respostas afetivas da criança. A criança tem um padrão de resposta afetiva apropriado para a sua idade, ela estabelece contato com o examinador, ou existem reações afetivas e emocionais extremas, desadequadas, inexplicáveis, ou pelo contrário, as respostas emocionais são muito contraídas e escassas, certo? No slide 149, atividade 153, o comportamento durante a atividade. Faz birra, não faz? Como é o comportamento dessa criança? 154. Procurar ajuda do examinador quando ela tem alguma dificuldade ou simplesmente ela ignora o estímulo e deixa a atividade para lá. 155. Tem reação de medo? Observar se a criança reage de forma apropriada a uma situação geradora de medo. Se ela tem medo, se ela não tem. Tem medo excessivo, enfim. 156. Gestos e estereotipias. Como é que a criança usa o seu corpo durante as atividades e períodos que ela não está em atividade, períodos que não são estruturados? 157. Consciência da presença do examinador. Ela sabe que, querendo ou não, tem uma segunda pessoa ali com ela, ou ela simplesmente ignora essa pessoa. Ela reage bem aos estímulos que o examinador dá. 158. Ela coopera com o examinador, ela simplesmente tem uma interação social, ela não tem. 159. A qualidade dessa atenção, certo? A atenção que a criança presta em relação aos estímulos, os materiais, o examinador, se é adequado para a sua idade, se não. 160. Tolerância às interrupções. Observar como a criança reage quando o examinador retira o material ou brinquedo do qual ela parece estar a gostar muito ou quando muda a tarefa. Se ela fica de modo desadequado, faz birra, se frustra. 161. Entoação e inflexões, certo? Como é? Ela simplesmente em relação aos discursos que ela produz, né? São discursos de ritmo ok, né? Se ela fala no ritmo bom, se ela não faz, se ela tem uma voz mecanizada. Como é isso? Ela balbucia. 163. Faz uso das palavras, né? As palavras e as frases são usadas adequadamente, né? De modo apropriado, nos seus devidos contextos. 164. Utiliza algum jargão ou tem uma linguagem idiosincrática
Observar a criança, se ela utiliza frequentemente ou exclusivamente algum jargão, né, uma linguagem confusa ou ininteligível, ou uma linguagem idiosincrática, né, uma linguagem particular que ela criou, certo? A ecolalia diferida, né? Observar se a criança repete sem razão frases ou palavras que ouviu já há algum tempo. A ecolalia imediata, se a criança repete palavras ou frases que acabou de ouvir. A 167, perseveração de palavras e sons, né? A criança repete constantemente certas palavras ou sons. A 168, uso dos pronomes, a criança utiliza incorretamente os pronomes, no caso de trocar, como é que ela faz, né? Em que sentido ela troca isso? 169, ela simplesmente tem dificuldade em relação à linguagem, a linguagem da criança é incompreensível devido a problemas de articulação, pronúncio, confusão de sons. Se a criança não for verbal ou tem menos de 2 anos, a gente tem que entender que, né, é possível sim ter dificuldade de linguagem por conta de não ter desenvolvido ainda corretamente as habilidades da linguagem. 170, as competências sintáticas, né? A criança inverte frequentemente a ordem das palavras e frases. Comunicação espontânea, observar o conteúdo da linguagem da criança, se é funcional, contextualizado. A criança tenta, consegue fazer uma pergunta, se ela responde a você perguntas que você faz. O conteúdo dessa comunicação da criança é um conteúdo bom, rico, ou é uma comunicação empobrecida, é uma comunicação sem espontaneidade, que sempre precisa de estímulos para ela estar entrando em diálogo com você. 172, motivação pelas recompensas concretas. A criança só se interessa ou fica motivada mediante as recompensas, certo? Brinquedos, comidas, certo? 173, a motivação pelo elogio. Como é que ela lida com os elogios, com as recompensas sociais que você dá, certo? Ela dá um retorno, ela ficou feliz ou ela simplesmente lhe ignora. Bom, gente, esse é o slide em relação ao PPR, certo? Essa parte prática. No PDF que vocês vão receber, ele tem mais informações quanto à cotação, preenchimento e a quantificação do instrumento, certo? E ficamos por aqui, por enquanto. Em breve vocês vão ter mais informações quanto aos outros instrumentos de rastreio. Dúvidas, estamos à disposição.